ouvir o Senhor, né? Sempre é uma honra. Uma família muito especial, pastor Anderson, pastora Amília, o Tim, a Bel. Saudade de vocês, né? Muita, povo. Muita saudade mesmo de vocês. Eu vou começar aqui. Galera, vai compartilhando aí. E eu vou iniciar aqui, a gente vai orar. E depois eu passo para o Senhor. Tá bom? Bora. Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo. Nós te agradecemos, Deus, por cada um que se dispôs a estar essa noite conectados conosco, Jesus. Pai, que o Senhor venha, Deus, liberar algo sobre as nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar a vida do teu filho, ó Pai. Jesus, o pastor Anderson tem sido uma voz sobre nossas vidas, sobre nossa geração, sobre a nossa nação, Jesus. Então, que o Senhor libere algo dos céus, algo fresco sobre nós nessa noite, Jesus. Pai, nós te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, pelo teu cuidado, ó Pai. Porque independente dessa situação, Deus, o Senhor é um bom Pai, Jesus. O Senhor não nos deixa só, ó Pai. O Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. O Senhor tem nos sustentado, Jesus. E nós te agradecemos, ó Pai. Te agradeço, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Jesus. Espírito Santo, fique à vontade, flua da maneira que o Senhor quiser, Jesus, nessa noite. Amém. Pastor Anderson, é contigo, fique à vontade, seja muito bem-vindo à nossa live do Somos Um. Amém. Glória a Deus. Não, prazer, Silvana. Prazer mesmo estar com vocês aí, como eu falei antes. Amo demais essa família, né, aí de Taubaté, Quadrangular de Taubaté. Tive uma vez aí, né, só, mas tenho um carinho muito especial por vocês, por ti, pelo Mateus, enfim, por toda a galera aí de Taubaté. Bom, me sinto realmente honrado, né, de poder estar conversando com vocês nesse dia, nesse tempo que nós estamos vivendo, que acaba sendo um tempo, eu tenho falado isso sempre, né, nenhum de nós na vida imaginou um dia passar, né? Que nós teríamos um negocinho invisível ao olho humano que acabaria parando com o mundo inteiro, né? E aí agora, para onde vamos? Que rumo que nós tomamos? Como é que funciona esse negócio todo? E, enfim, como tu me deu a liberdade de eu falar qualquer coisa, né? Assim, sem um tema específico, eu acabo, uma das mensagens que para mim tem me ministrado demais, assim, que eu carrego comigo, é a mensagem de paternidade. Eu fiquei pensando, Deus, o que eu posso compartilhar com essa galera ali, né, de São Paulo, enfim, com todo mundo que vai estar participando, assistindo, dentro desse contexto, então, de paternidade, já que acaba sendo uma mensagem que eu carrego, acaba sendo uma mensagem que, na maioria das vezes, quando as pessoas me convidam para falar, me pedem para compartilhar sobre este tema, né, e eu fiquei pensando, como será que as pessoas hoje estão entendendo esse conceito de Deus Pai? Né? Como é que será que na cabeça das pessoas hoje elas estão, dentro de toda essa pandemia, de todo esse estresse que está acontecendo no mundo inteiro, como é que as pessoas estão entendendo Deus Pai? Assim, puxa vida, me falaram que Deus é amor, me falaram que Deus é Pai, que Deus cuida da gente, me falaram que Deus é um bom Pai, que Ele não é que nem o pai terreno da gente, que, enfim, alguns são bons, outros nem tanto, mas Ele é um Pai top, né? Beleza, como é que funciona isso, né? Como é que nós estamos passando tudo? Onde eu encaixo esse Deus que é um Deus de amor, é um Deus que é Pai, um Deus que nos ama? Como é que eu encaixo esse Deus nesse conceito todo que nós estamos vivendo hoje, né? Mas Anderson, tu está dizendo que foi Deus que enviou essa peste? Honestamente, eu não creio. Eu não creio que isso tudo que nós estejamos passando tenha sido obra da mão de Deus. Deus pensou assim, puxa vida, eu vou enviar uma peste para o mundo. Honestamente, eu não acho. Mas eu acho sim que Deus está usando disso tudo para falar conosco. Eu acho sim que Deus ainda não eliminou essa peste, mesmo que a igreja esteja orando e se colocando diante de Deus ao longo de todo esse tempo, tem clamado, tem jejuado, a nação brasileira tem, né, jejuado, 5 de abril, jejuamos todos juntos, né, no domingo, um pouco antes, no mundo inteiro se fez uma corrente de jejum, de oração, já se vinha fazendo jejum desde o Descend, né, nós vimos já com o jejum. Por que Deus não removeu então? Se Ele é esse Deus bom, se Ele é esse Deus que é um cara, gente boa pra caramba, por que Ele não remove então isso? Por que Ele não responde às nossas orações? Bom, de novo, tem uma galera que acabou de entrar, só pra, né, pra gente atualizar assim.
Eu não creio que Deus tenha enviado essa praga, não creio. Mas eu creio que Deus está usando dela para falar conosco. Ele está usando dela para ministrar aos nossos corações. Ele está usando dela para alcançar as nossas vidas e chamar a atenção do mundo. Eu queria ler um texto de Hebreus, no capítulo 12, que normalmente eu compartilho, né, desse texto quando eu falo de paternidade. Eu compartilho desse texto, mas no verso 5 de Hebreus 12, ele diz assim: Ora, se estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo a quem recebe por filho. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos, pois que filho há quem o pai não corrige. Esse é um texto de paternidade. Esse é um texto que Deus ele nos chama a sermos filhos de Deus, a vivermos e conhecermos esse Pai de amor, a conhecermos esse Deus que nos ama. Mas esse Deus que nos ama, ele nos corrige. Não é só aquela ideia de um Deus paz e amor meio ursinhos carinhosos, assim, né? Que a gente sempre pensa que Deus é aquele Deus que ele vai nos livrar dos nossos problemas e nós não vamos ter problema algum. Que Deus é aquele Deus que ele está lá e porque ele me ama, ele não vai me deixar sofrer. Porque Deus, ele me ama, ele não vai deixar eu passar trabalho. Porque Deus me ama, ele não vai permitir que coisas ruins aconteçam comigo. E isso não é verdade. Essa é uma ideia, às vezes, um pouco antropocêntrica, assim, né? Que nós estamos vivendo hoje no mundo, esse evangelho mais focado no homem. A gente acaba lendo a Bíblia e lendo Deus a partir do homem. Então, a gente vê Deus suprindo as necessidades do homem. Não é um evangelho que vem do céu para nós. É um evangelho que nós daqui da terra jogamos para o céu. Tipo assim, Deus, ó, tá vendo? É mais ou menos isso aqui que você tem que fazer. Que isso faz sentido para mim. Do contrário, não faz sentido para mim, então eu não aceito. Eu não quero. Ele tem que fazer sentido para mim. No sentido suprir as minhas necessidades, me amar, me sentir amado, cuidado e tal. Mas ele é um pai de amor. Ele é um pai que nos ama. E ele amou muito um cara chamado Jesus, que foi o seu filho, que ele enviou à terra. E ele amou demais Jesus. E ele amou tanto Jesus que ele cuidou de Jesus, guardou Jesus, mas ao mesmo tempo Jesus sofreu pra caramba enquanto esteve na terra. Jesus sofreu muito enquanto esteve na terra. E Jesus sofreu com um propósito, com um objetivo. Hebreus fala de que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E olha que interessante. A palavra obediência, às vezes quando a gente fala de obediência, ela soa um pouco duro, né? Porque a gente pensa assim, quando a gente fala obediência, pensa, puxa vida, é alguém que vai vir com uma palavra autoritária e eu preciso me render submisso, sem questionar, sem falar nada, né? Normalmente quando a gente fala de obediência vem a ideia de um líder autoritário que na cabeça dele ele tem imunidade parlamentar, que ele pode falar qualquer coisa e todo mundo tem que obedecer. Não é esse o conceito de obediência. Obediência, Jesus quando diz aquele que ouve a minha palavra e as guarda, né? E recebe a minha palavra, esse me ama. Ou seja, a obediência, eu me colocar debaixo de Deus, pela sua palavra, declaro o meu amor por ele, de que eu realmente o amo, de que eu realmente atento para aquilo que ele tem para falar para mim. Eu costumo dizer aos meus filhos, e eu uso até esse texto aqui de Hebreus para falar sobre os meus filhos, porque na sequência do texto ele diz assim, no verso 8, se está sem correção, do quais todos somos participantes, sois então bastardos e não filhos, ou seja, são órfãos e não filhos. Se você não tem a disciplina, ou se você não tem alguém que fala contigo e te disciplina, e você ouve a disciplina, você não é filho, você é bastardo. Eu falo isso para os meus filhos. Eu digo aos meus filhos, desde pequeno, eu procurei educá-los e ensiná-los de que, obviamente, à medida que eles fossem crescendo e tendo a capacidade para discernir, né, tendo a capacidade para tomar decisões. E se você quiser me interromper, você fala, tá? Você diz assim, deixa eu falar aqui, tá? Fica à vontade, tá? Porque às vezes senão eu fico falando e fico falando. Pode ir. Mas eu procurei educar os meus filhos, ensinar os meus filhos assim, de que à medida que eles fossem crescendo, eu dando a eles responsabilidades de tomadas de decisões. Então, à medida que eles forem, né, amadurecendo,
eu ia dando determinadas responsabilidades e deixando eles tomar determinadas decisões. E obviamente que eu sentava com eles e dizia, pessoal, deixa eu te explicar um negócio. Se vocês seguir por este caminho, você vai alcançar isso. Isso vai ser bom para ti. E isso aqui vai gerar esse resultado. Agora, se você seguir por este caminho, você vai ter este resultado. Este caminho vai te gerar isso, isso e isso. Te aconselho, como teu pai, que te amo, a seguir por este caminho. E deixava eles tomarem as decisões. Deixava com que eles assumissem determinadas responsabilidades. E à medida que eles iam assumindo as responsabilidades, à medida que eles iam respondendo aquilo que eu dizia para eles que era importante, eu olhava, puxa vida, eles ouviram a minha voz. Aquilo que eu tenho para falar para eles é importante. Porque eles tinham a escolha de fazer determinados caminhos. E eles escolheram aquele a qual eu disse para eles que era importante. Assim eu vejo Deus, na verdade, desde o Éden, cuidando da gente. Né? Quando ele colocou lá no Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí ele disse, olha, dessa é boa para você comer. Se você comer, você vai ter vida. Dessa aqui, não come não. Não come dela que você vai morrer. Mas a escolha é sua. Mas eu posso te dar um conselho. Não come dessa. Coma dessa. Ele deu ao homem o desejo, ou a opção, melhor dizendo, de escolha. Obviamente que ele queria que Adão escolhesse de acordo com o que ele ouvisse do pai e respondesse ao pai, porque a palavra do pai era importante para ele. Né? Era importante ele assumir a escolha. E às vezes, obviamente, as pessoas fazem escolhas erradas, assim como os nossos filhos fazem escolhas erradas. E nos pais, talvez, esse seja o grande desafio, né, dos pais, é colocar na mão dos nossos filhos escolhas e torcer para que eles façam a escolha certa, e na expectativa, escolhe certo, né? E ver eles às vezes escolherem errado, às vezes escolherem certo, e vermos os resultados disso. Mas nós vemos Deus fazendo isso ao longo de toda a Bíblia. Nós vemos Deuteronômio, ele diz, eis que põe diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe a bênção, filho. Se você escolher a bênção, você vai ter tum. Agora, se você escolher a maldição, tum. Então, não é muito difícil de você fazer essa escolha. Deixa eu te explicar, é bem fácil. Então, escolhe a bênção. Ou mesmo no Apocalipse, ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro e eu vou cear contigo. Agora, se você não abrir, eu não tenho o que fazer e você vai ficar vivendo a sua realidade. Em outras palavras, Deus ele coloca em nós a responsabilidade, espera que nós sejamos filhos maduros, que nós venhamos a crescer, a amadurecer e fazer escolhas certas. E que escolhas certas são essas? São escolhas que são de acordo à sua palavra, que são escolhas que correspondem à sua palavra. E nós precisamos realmente crescer. Afinal, Jesus vem buscar uma noiva, né? Teoricamente, criança não casa. Nós precisamos de uma igreja madura. Nós precisamos de uma igreja que, de fato, exerça a maturidade, que cresça, que desenvolva realmente. Então, hoje, voltando ao tema, né? Nós estamos nesse desafio. Nós estamos vivendo essa realidade. De novo, não acredito que Deus tenha enviado isso. Não creio. Mas eu sim acredito que Ele tem usado dessa dificuldade. Ele tem usado disso tudo que está passando hoje para gerar um amadurecimento, principalmente na igreja. Eu vejo hoje dois grandes quês de o porquê isso tudo não ter saído ainda, não ter abandonado o mundo. Primeiro deles é uma responsabilidade que Deus tem colocado sobre a igreja, de a igreja amadurecer, da igreja aprender com tudo isso que está acontecendo. Muitas pessoas, até amanhã vou lançar no IGTV lá da igreja, um videozinho curtinho, 4, 5 minutinhos, justamente sobre isso, né, sobre o fim dos tempos. O pessoal me pergunta, muitas pessoas têm me perguntado, Anderson, mas é o fim dos tempos? Está acabando, o mundo vai acabar e tal. Bom, cada evento que acontece ele é apocalíptico, porque cada dia que passa é um dia menos que nós temos, né, para viver, e um dia mais perto da volta de Jesus. Quando ela vai acontecer ou não, a gente não sabe, né? A gente não sabe exatamente quando isso realmente vai acontecer, mas amanhã é mais perto da volta de Jesus, depois de amanhã é mais perto da volta de Jesus e assim sucessivamente. Mas eu não creio que isso seja um sinal apocalíptico, meu Deus do céu, estamos entrando na grande tribulação. Não acredito nisso. Mas eu acredito sim que este é um sinal que Deus tem dado, preparando a sua igreja para os tempos do fim. Porque em tempos de dificuldade, nós precisamos de uma igreja madura. Nós precisamos de uma igreja que ela seja madura, que ela conheça o seu Deus. Hoje ainda me escreveu uma pessoa, aí de São Paulo até, ela me escreveu perguntando, pastor, e aí? Vai acabar o mundo? Não vai acabar o mundo? Como é que é?
né? E eu disse, independente se vai ou se não vai agora, é que a gente não tem esse domínio, esse controle, mas nós só podemos fazer uma coisa, que é nos preparar em Deus, que é estarmos conectados com Deus, ter a nossa fé firmada em Deus. E isso nós estamos vendo acontecer na igreja. E a segunda razão, e eu vou voltar para a igreja daqui a pouquinho, mas a segunda razão pela qual eu acredito que Deus ainda não tirou esse vírus, é porque nós temos visto pessoas ao redor do mundo inteiro buscarem respostas em Deus. Nós temos visto pessoas ao redor do mundo inteiro clamarem ao Senhor e dizendo, Senhor, tenha misericórdia de nós. E, de novo, eu estou insistindo nisso. Eu não acredito que Deus enviou essa praga, mas eu acredito que Ele está usando disso para ministrar conosco. Portanto, Ele não enviou, mas Ele ainda não atirou. Ele ainda não moveu e atirou daqui, porque Ele está lidando com, pelo menos na minha percepção, obviamente, com duas situações. Uma, trazendo pessoas a Jesus, trazendo pessoas se conectarem com Ele, pessoas que andavam de costas para Deus, se conectarem com Ele. Eu falava, eu não lembro, foi uma das lives em algum momento, acho que foi numa live semana passada, não lembro mais, mas eu falava disso, que quando aconteceu o 11 de setembro, acho que foi na live semana passada, quando aconteceu o 11 de setembro, nós tivemos nas igrejas parceiras conosco lá em Nova York, em média 300 pessoas aceitando a Jesus todos os dias. As igrejas ficaram abertas todos os dias, durante todas, de segunda a segunda, e mais ou menos 300 pessoas iam até as igrejas para aceitar Jesus. Foi um negócio incrível, assim. Ou seja, quando a nação é chacoalhada, quando acontece alguma coisa e as pessoas são chacoalhadas, elas se voltam para Deus. Então, eu acredito, de novo, Deus também não derrubou as torres, mas Ele usou aquilo para trazer pessoas para Ele. Passado um tempo, um ano depois, eu entrei em contato com esses pastores amigos meus lá de Nova York. E eu digo, pessoal, como é que tá? Um ano depois, como é que tá? Porque eu sei que os Estados Unidos acordou, ele despertou. E aí a resposta deles foi assim, os Estados Unidos acordou. O mundo inteiro, hoje, está sendo despertado. O mundo inteiro está sendo acordado por Deus para buscar a Deus. Então esse é um fator que eu acredito que Deus ainda não tenha tirado essa praga. Nesse domingo nós oramos, eu não sei até onde a galera pegou, mas eu estava falando que esse domingo da Páscoa, eu acho que foi um domingo muito profético. Eu acho, de novo, é na minha percepção, mas eu acredito que deste domingo para diante nós veremos algo diferente em relação a esse vírus, em relação ao crescimento disso, porque não é por acaso que nós vemos uma Páscoa onde ela inicia removendo uma praga de sobre a terra, né? Onde ela inicia tirando uma praga, e hoje nós vemos o Cordeiro Pascual Jesus. E nós podemos unir tudo isso no meio de uma epidemia mundial, celebrarmos a Páscoa. Então eu acho que esse é um evento significativo. Eu acho que nós começaremos a ver, na minha opinião, eu não tenho obviamente esse controle, mas eu acho que no reino do Espírito algo está passando. Mas por que Deus não tirou até agora? Uma delas que eu estava falando é justamente isso. Deus está alcançando pessoas. Deus ele está ministrando vida de pessoas. Como Ele fez lá atrás, nos Estados Unidos, né? 20 anos atrás. Ele está de novo chamando o mundo para Ele, para olhar para Ele, para buscar a sua presença. Essa é uma razão. Mas a segunda razão que eu falava para vocês antes é o Senhor está trabalhando com a igreja. Ele está ministrando a igreja. Ele está fazendo a igreja igualmente passar por isso. Ele está fazendo uma igreja que antes era centrada no púlpito. E eu acho que esse era o grande desafio. Nós tínhamos, nas nossas reuniões, os nossos cultos, os nossos ajuntamentos eram púlpitocêntricos. Ele era a partir do evento que acontecia domingo à noite, ou sábado à noite, enfim, quando é o seu culto. E aí, então, a mensagem que vinha do púlpito, eu era um consumidor de um produto chamado fé, onde eu vou para a igreja, eu consumo esse produto, volto para minha casa, e no próximo domingo eu retorno à igreja para consumir esse produto. Então a fé cristã era muito púlpitocêntrica, ela não estava tão focada na vida da igreja, não que não existisse vida na igreja, não é isso. Mas o Senhor está usando disso para trazer a igreja, na minha opinião, de novo eu digo, obviamente, né, tudo é minha opinião, né, não sei o que eu estou falando, mas trazer a igreja para a sua essência. Trazer a igreja para a realidade de o que é a igreja, que é vida na vida, é vida comunitária. A igreja, ela pode estar sem poder reunir no templo, mas ela não deixa de ser igreja pelo fato de eu estar conectado um com o outro, de eu estar olhando um para o outro, de eu estar de mãos dadas um para o outro. E isso não é só os líderes que têm que entender, é a igreja que tem que entender. Quem precisa compreender isso não é só a liderança, que é muito importante que ela compreenda
essa realidade, mas é aquele camarada que vai consumir o produto da fé no domingo à noite, ele dizer, cara, isso não é só suficiente. Eu não posso só vir aqui e dizer, cara, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu faço qualquer coisa e eu, vou pro céu, já era, beleza, tô feliz da vida. Igreja é mais do que isso. Porque o dia que, e aí depende de como cada um vê o fim dos tempos, né? Mas o dia que apertar de fato, cara, de verdade, e que nós vivermos um tempo difícil, onde nós só vamos ter uma pessoa a recorrer, que é Deus, cara, como é que nós vamos lidar com isso? Como é que vai estar a estrutura da nossa fé? Eu confesso que quando eu saí da primeira reunião que nós tivemos com a prefeita aqui do município, onde ela disse, olha, eu vou fechar tudo, vou fechar as igrejas, vou fechar tudo. Então eu estou reunindo vocês aqui para dizer o seguinte, nós vamos acabar com tudo aqui. E nós vamos entrar em quarentena e não sei quando vai voltar. Eu fiquei muito preocupado. E não preocupado, claro que eu, obviamente, não sou irresponsável, estava preocupado também como é que nós íamos pagar nossas contas, mas essa não era a minha maior preocupação. Minha maior preocupação era como aqueles que têm frequentado os nossos cultos, têm participado conosco, têm congregado na nossa igreja, têm vivido a família da fé conosco, como será que eles vão viver a fé deles a partir de agora? Eu confesso que eu fiquei pensando, cara, e agora? Como é que vai ser esse negócio? Como é que eles vão lidar com tudo isso? Porque, cara, nós precisamos crescer. Nós precisamos desenvolver. E óbvio que nós podemos hoje nos reunir, assim como estamos fazendo hoje, né? Conversando e trocando experiências, compartilhando, recebendo uns dos outros, sendo ministrado uns pelos outros, né? Online, de forma online. Então é maravilhoso. Mas como está a nossa fé? Como realmente está? Eu falava, acho que foi também na última live, eu falava justamente disso. A gente passa uma vida inteira dizendo assim, se eu tivesse mais tempo para orar, mas se eu tivesse mais tempo para ler a Bíblia. E hoje nós temos. E aí eu fico pensando, cara, nós estamos lendo. Nós estamos orando da jeito aquilo que a gente orava. E a gente se dá conta o seguinte, que não, cara, eu não orava porque eu não tinha tempo. Eu não orava porque eu não queria orar. Porque eu tinha outras prioridades. Eu não lia a Bíblia não porque eu não tinha tempo. Eu não lia a Bíblia porque eu não gostava de ler, não curtia. Eu tinha outras prioridades. E de repente, nessa situação toda, Deus está falando conosco, dizendo, galera, eu preciso que vocês coloquem as suas raízes aí profundas, aprofundem as suas raízes, porque eu preciso de uma igreja forte, para tudo aquilo que virá lá na frente, seja como for. Eu sei que tem algumas pessoas que acreditam que no final do tempo a igreja vai ser gloriosa, amém, glória a Deus. Tem aqueles outros que acreditam nos futuristas, não, cara, o troço vai piorar, vai descambar, vai ser um troço terrível, a igreja vai perecer, vai ser terrível, vai arrebentar com tudo. Bom, não sei o que você acredita. Ou você acredita, não, o mundo vai arrebentar, mas a igreja vai estar bem. Eu não sei como é que você acredita, e também essa não é a questão. A grande questão que eu quero falar contigo hoje é que, independente de qual seja a sua fé em relação à escatologia, como é a sua fé em relação ao final dos tempos, uma coisa, isso você não tem controle, mas uma coisa você tem controle, que é a sua vida espiritual. É como você lida com a sua vida espiritual, é como você lida com as verdades, as disciplinas espirituais. E isso você tem controle, e isso você pode fazer, e isso você pode cuidar. Por isso que hoje o Senhor tem permitido que nós venhamos a crescer, que nós venhamos a evoluir, que nós venhamos a passar situações, e talvez alguns de nós vão perder até pessoas, entes queridos, com tudo isso. Pode acontecer, infelizmente pode acontecer. Assim como o sol nasce para os bons e para os maus, as dificuldades também vêm para os bons e para os maus. Mas o Senhor tem usado dessa situação para fazer com que nós venhamos a ouvir a sua voz, sermos disciplinados por Ele e obedecermos a Ele. E esse é o grande desafio sobre obediência. Quando a gente obedece, eu tenho falado isso na igreja, até esses dias eu fiz uma pregação sobre isso, que obediência não é quando a gente obedece porque a gente gostou daquilo que ouviu e disse, eu vou obedecer. Não, isso não é obediência, é inteligência. Quando você ouve algo que para você se parece bem, e aí você diz, cara, esse negócio aí é legal, e você faz o que ele disse, isso não é obediência, isso é inteligência. Você seria burro se você não fizesse o que você entendeu que é bom. Obediência é quando nós ouvimos e aquilo mexe conosco. É como o texto diz aqui de Hebreus, não fica triste, não menospreze a correção e nem desmaies quando for reprovado por Deus. Quando Deus olhar para você e dizer, não, essa vida aí que você está vivendo não está legal, não, esse negócio aí que você está fazendo não é bom, não, você não está me buscando porque você não tem tempo, você não está me buscando porque você não quer, não, você não está orando, não é porque você...
Quando Deus chega pra gente e desnuda a gente e repreende a gente nesse nível, que nós não venhamos a dizer esse evangélico, de novo, antropocêntrico. Tipo, não, é um Deus que trabalha para mim. Não, ele vai ser um Deus que vai me corrigir. E ele vai me corrigir, ele vai dizer, isso aqui não tá bom, isso aqui na tua vida não tá legal, ali não tá legal. E ele faz isso com um objetivo. E ele fala no verso 10, no final do verso 10. Ele nos corrige para que nós sejamos participantes da sua santidade. Ou seja, que nós sejamos como ele é. Que nós sejamos parecidos com ele. Que nós sejamos semelhantes a ele. Por quê? Porque Deus precisa de uma igreja madura. Deus precisa de uma igreja adulta, que ela cresça, que ela resplandeça. Né? Hoje nós vemos, e eu tenho falado isso, várias postagens que eu faço, eu coloco o hashtag por uma igreja mais forte. Porque eu realmente acredito que nós vamos sair dessa pandemia, nós vamos sair disso. A economia vai estar abalada, obviamente, nós teremos N situações de dificuldade que vão estar acontecendo e que nós precisamos passar, e eu creio que Deus vai cuidar dos seus. Se existe uma palavra que nós precisamos abraçar, né, ao longo de uma vida inteira, tanto quanto agora, é a palavra do Salmo 91, né, que descansamos à sombra do Onipotente, né, vemos a mão do Senhor sobre nós, e cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e nós não somos atingidos. Então o Senhor vai nos dar graça, vai nos dar sabedoria para nós lidarmos com toda essa situação. Ele vai nos dar, aquele que é empresário, Deus vai dar sabedoria do alto, estratégias do alto, para fazer negócios que ele não tinha, para entrar em áreas que ele não conseguia. O cara que é profissional liberal, o Senhor vai dar estratégias para ele, sobrenaturais. Eu creio nisso. Eu creio que o Senhor vai estar suprindo, né? Porque nós vamos passar, sim, algumas dificuldades, obviamente, economicamente. Mas, espiritualmente, eu creio que a igreja vai sair dessa situação ainda mais forte. Eu creio que nós vamos ver uma igreja ainda mais forte, porque nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer. A igreja não será mais a mesma. Eu creio que o Senhor está centrando a igreja, né, no que realmente importa, que não é o evento, não é o domingo, não é o culto, mas é a palavra, é a vida na vida, é eu me debruçar em favor do outro, é eu chorar com o outro, é eu dar a mão, é eu orar com ele, é eu estar junto. A gente vai sofrer um pouquinho, vai. Se Deus não poupou o próprio Jesus, eu não espero que ele venha fazer menos comigo. Eu imagino, no mínimo, né, que a gente venha passar coisas que, assim como Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu, nós também venhamos a padecer. E algumas vezes nós nem sofreremos por nós. Muito do sofrimento de Jesus não foi nem por ele. Ele sofreu por nós, para que nós fôssemos beneficiados. E muitas vezes, daquilo que nós padecemos, são outras pessoas que vão colher do nosso esforço, né, da nossa entrega, do nosso trabalho. E, obviamente, que um dia, lá no céu, nós receberemos o galardão daquilo que nós padecemos aqui na terra. Às vezes eu olho Paulo, né, o apóstolo Paulo, e a gente pensa assim, como é que esse cara, mano, conseguiu suportar tudo que ele suportou? Como é que ele conseguiu? Ele diz, cara, eu não sei como é que vai ser o meu futuro, mas sei uma coisa, vai sofrer naufrágio, apedrejamento, vou ter que correr, vou sofrer, vai ser punk, o troço vai ser difícil. Como é que ele continua com a alegria e o gozo da salvação pregando o evangelho? Eu acredito por duas coisas. Uma delas é pelo relacionamento que ele tinha com Jesus. Ele diz, cara, eu considero tudo perda para conhecer Jesus. Então esse relacionamento que ele tinha com Jesus era muito forte, que dava a ele a caminhada, o ir adiante, o seguir adiante com Deus. Então, cara, eu vou sofrer o que for, mas se eu ter a certeza de que ele está comigo, de que Jesus está comigo, bora lá. Não importa o que eu esteja passando, eu vou cruzar e eu vou passar, sabendo que eu vou passar. Você é a escória do mundo, ele mesmo diz, né? Você é a escória do mundo, eu vou ser o lixo do mundo. Eu vou passar. As credenciais apostólicas dele era essa: eu sou o lixo do mundo, eu sou a escória, eu sou o que for, para que em mim opera a morte, para que em vós a vida. Eu sofro aqui, para que o fruto do meu sofrimento seja a vida na sua vida. Então, essa é uma razão pela qual eu acredito que Paulo conseguia cruzar a sua vida com dificuldades, porque ele tinha ao lado dele Jesus. E ele sabia que esse era o bem maior que ele tinha. E a segunda razão que eu acho que Paulo, ele cruzava tudo que ele cruzava,
é porque a sua esperança não estava nessa terra. Os seus olhos não estavam só nessa terra. Ele realmente acreditava que essa vida aqui, se a nossa, como ele fala em Coríntios, né, se fosse só isso aqui, nós seríamos os homens mais infelizes da terra. Nós, Igreja de Cristo, precisamos acreditar que isso aqui, nós somos peregrinos em terra estranha, somos estrangeiros aqui. Nós estamos buscando, como dizem Hebreus, uma pátria celestial. E é lá do céu, é lá do alto, onde os nossos olhos estão lá em cima, buscando as coisas do alto. E às vezes, como igreja, nós esquecemos de que nós andamos com os pés nessa terra, mas os nossos olhos estão lá em cima. Nós precisamos andar com a expectativa, a esperança de tudo. A esperança da vida sobrenatural em Deus, da vida eterna em Deus. E isso nos faz ir adiante. Em nome de Jesus, eu creio realmente que nós vamos viver tempos incríveis. Como vai ser para frente? Não sei. Mas se nós buscarmos ao Senhor, se nós fortalecermos a nossa fé, entendendo que sim, nós vamos sofrer. Ele é um Pai que nos ama. Ele é um Pai que nos ama e nos ama demais. Mas Ele permite que nós passemos determinadas coisas para que nós venhamos a crescer. Que nós venhamos. Ele fez isso com Jesus. Se Ele fez isso com Jesus, não espero nada diferente que Ele faça conosco. Que possamos crescer, que possamos aprender, que possamos ser obedientes a essa voz que o Senhor tem falado conosco. Geisevânia, realmente creio que possamos, como igreja, ouvir a sua voz e sermos obedientes. Ainda aquelas coisas que nós não gostamos, que possamos ouvir, amadurecer e que nós venhamos a despertar. E uma vez despertos, não venhamos a dar um tapa no despertador e voltarmos a dormir. Que venhamos a despertar como igreja, que venhamos a ser uma igreja forte para aquilo que lá na frente ainda teremos. E sabendo que nós temos um Pai que nos ama e que Ele está conosco, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Bênção, guria. Era mais ou menos isso. Eu fica falando, mas era mais ou menos isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Amém. Eu também creio que esse é um tempo de nós como igreja avançar, né? Esse é o nosso tempo. O tempo que nós tanto tempo estamos esperando, né? Chegou a nossa hora de realmente avançar, de permanecer, né? A gente fala tanto... há muito tempo a gente vem falando, temos que permanecer, temos que ficar ali. E esse é o tempo de colocarmos isso em prática, né? De seguir com os nossos olhos voltados para o céu. Exatamente. Pastor, muito obrigado pela palavra. Nossa, bênção demais. E eu queria pedir para o senhor estar orando conosco. Amém. Amém. Pode ser? Prazer enorme. Papai, eu abençoo os teus filhos agora, Senhor. Todos esses que estão, Senhor, nessa live, assistindo essa live, todos aqueles que porventura ainda vierem assistir no dia de amanhã. Eu te peço, Senhor, que a tua graça venha sobre eles. Papai, tira todo medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Papai, perfeito amor só tem um lugar, e é em ti. Só podemos encontrar o perfeito amor neste Pai que nos ama. E quando nós o encontramos, todo medo se vai, porque nos encontramos envoltos por ti pelo teu amor, sentindo o teu amor e o teu abraço. Por isso, envolve e abraça os teus filhos, aonde eles estiverem, papai. Abraça os teus filhos, em nome de Jesus. Amém.